Eu quero ministrar uma mensagem aqui hoje. Quero dar uma destrinchada aqui com a ajuda do Espírito Santo na vida de Pedro. E à medida que Pedro vai sendo tratado aqui nessa história e vai sendo transformado por Jesus, da mesma forma ou de forma redobrada, Deus vai trabalhar na sua vida aí no seu lugar. Preste bem atenção nessa história. Abra o seu coração. João capítulo 21, versículo 1 diz assim: Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e os outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. E ele lhe disse: então lance a rede à direita do barco e achareis. Lançaram a rede e já não podiam tirar pela multidão dos peixes que apanharam. Então aquele discípulo a qual Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da praia, senão 200 côvados, 100 metros de distância, levando as redes cheias de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão também. Disse Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos nesse momento ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegando, pois, Jesus, e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse então Jesus pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão se entristeceu porque Jesus tinha lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Agora vamos lá em João capítulo 1, versículo 40. João capítulo 1, versículo 40. Aqui, onde nós vamos ler agora, é o primeiro encontro de Jesus com Simão. Eles nunca tinham se encontrado. A primeira coisa que acontece quando Jesus encontra com ele pela primeira vez. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão. André achou Simão, o irmão dele, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido quer dizer o Cristo. E levou-o até Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Diga amém. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, que essa noite o Senhor possa me usar com graça e misericórdia para falar com a tua igreja, Pai. E à medida que Pedro seja tratado nessa história,
que eu e os meus irmãos venham ser tratados aqui também pelo Senhor. Abra o nosso entendimento, o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais para ouvir a sua voz, Senhor. E que seja uma noite de restauração, de cura interior, de cura física. Que seja uma noite de restauração, de transformação de vida, Pai. Eu quero profetizar que a partir desse momento se manifestará o poder da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aplauda a presença de Deus. Simão, que depois teve o nome dele aqui mudado pelo próprio Jesus para Pedro, foi um homem que recebeu de Jesus um chamado. E foi o próprio Jesus que escolheu ele, não foi ele que escolheu Jesus. E apesar de todos os defeitos de Simão, Simão foi um homem que lutou com todas as suas forças para que o plano de Deus se cumprisse na vida dele. Ele deu o melhor que ele podia. E o texto que acabamos de ler aqui fala do primeiro encontro de Simão com Jesus. E já no primeiro encontro entre Simão e Jesus, existe aqui grandes revelações. O texto diz que Jesus, olhando para ele, disse, primeira vez que eles se encontram, primeira coisa que Jesus vai fazer é olhar para ele. Olhando para ele, Jesus disse: tu és Simão, filho de Jonas, e serás chamado Pedro. Repare isso. Repare que antes de estabelecer um chamado ministerial para ele, antes de qualquer coisa, Jesus olha para ele. Antes de Jesus estabelecer um chamado para a sua vida, para o seu futuro, talvez até ministerial, ele olha para você. Ele olha para você. E quando Jesus olha para Simão, ele vê alguém aqui cheio de defeitos. Quando Jesus olha para Simão aqui, ele vê um homem fraco. Sabe por quê? Porque quando Jesus olha para mim e para você, ele enxerga tudo que nós somos. Porque o olhar de Jesus não é como o meu. O olhar de Jesus não é como o seu. O olhar de Jesus é um olhar revelador. E quando Jesus olha para ele agora, Jesus vê um homem fraco, inconstante, um homem que ora está de pé, outra hora está caído. Jesus olha para ele e Jesus vê um homem nervoso, sanguíneo, rancoroso, indeciso muitas vezes. Jesus olha para ele e vê um homem estúpido, agressivo. O que será que Jesus vê, hein? Quando ele olha para mim e para você? O que será que Jesus vê nessa noite? Porque ele está olhando para mim e para você. Antes de Jesus estabelecer uma obra, estabelecer um chamado, um futuro ministerial para você, ele primeiro te vê, ele te olha e ele te analisa. Jesus olha para esse homem e diz para ele: tu és Simão. Veja bem, mas ninguém falou o nome dele para Jesus. É a primeira vez que eles estão se encontrando. Jesus olha para ele e já fala o nome dele: tu és Simão. Jesus chama ele pelo nome. Jesus está chamando alguém pelo nome aqui hoje. Jesus olha para ele e fala: tu és Simão. Quando Jesus fala isso, sabe o que ele está falando aqui? Eu te conheço. Eu te conheço. Disse mais: tu és Simão, filho de Jonas. Sabe o que ele está falando aqui? Eu te conheço e eu conheço teu pai também. Eu conheço a sua família inteira. Eu sei da tua história. É isso que Jesus está falando aqui. Eu sei da tua história. Eu te conheço. Eu sei do teu passado. Eu sei da cultura errada que estava sobre os seus pais e passou sobre você. Eu sei. Eu te conheço. Tu és Simão, filho de Jonas. Eu sei das decepções do seu passado. Eu sei coisas que ninguém sabe. Eu sei das frustrações que você carrega, dos traumas da infância, da juventude. Eu sei. Tu és Simão, filho de Jonas. E disse mais: mas tu serás chamado Pedro. Sabe qual é o significado de Pedro? Pedra ou rocha forte. Fala comigo: rocha forte. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje: eu olho para você, eu sei quem você é, eu sei de que família você veio, eu sei.
Eu sei como está o seu coração ultimamente, angustiado. Você é Simão hoje, mas amanhã, você é Simão hoje, você é fraco hoje, mas amanhã, Simão, eu vou fazer de você Pedro, eu vou fazer de você uma rocha forte. Eu estou te preparando, Simão. Já no primeiro contato aqui, Jesus já muda o nome dele. Primeiro motivo, por que Jesus mudou o nome de Simão para Pedro? Porque Jesus já estava querendo aqui designar para ele firmeza. Jesus estava dizendo para ele: você é fraco hoje, mas amanhã você vai ser forte. Você vai ser forte. Você é inconstante hoje. Ora você está de pé, outra hora você está caído, mas amanhã você vai ser uma rocha. Ninguém vai te derrubar. Segundo motivo, porque Jesus mudou o nome dele de Simão para Pedro. Jesus estava aqui agora profetizando sobre Simão, o fraco, porque Jesus era um profeta, amém? Ele estava profetizando para ele. Jesus estava profetizando a vontade de Deus para ele. Ele estava dizendo em outras palavras: olha, hoje você é fraco, Simão, mas a vontade do meu Pai, a vontade de Deus é que você seja forte amanhã. Terceiro motivo, porque Jesus mudou o nome dele de Simão para Pedro. Jesus estava colocando na mente dele agora, preste atenção nisso, um objetivo. Escuta o que eu vou te falar, preste atenção. Você precisa ter metas. Você precisa ter objetivos na sua vida. E é por isso que Deus te dá sonhos. Mas escuta o que eu vou te falar. Os sonhos que Deus te dá nem sempre acontecem no tempo que você quer. Tem sonhos que demoram 2, 3, 4, 5 anos. E esse meu sonho aqui demorou 5 anos. E hoje de manhã eu estava ministrando essa mensagem. Quando eu falei 5 anos, eu me lembrei. Até dias atrás eu estava: Senhor, quando será se cumprirá essa promessa aqui? E hoje, quando eu estava pregando a mensagem, o Espírito Santo me trouxe a memória: você já está dentro da promessa. Nem sempre os sonhos que Deus te dá acontecem no tempo que você quer. Tem sonhos que demoram um pouco, mas não tem problema, sabe por quê? Porque se o sonho é de Deus, escuta isso, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Se o sonho é de Deus, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E se não acontecer, é porque não era a vontade dele. A vontade dele é o melhor para você. Jesus agora pinta um quadro na mente de Simão, da mesma forma que um belo dia Abraão está dentro de uma tenda, e Deus vem a ele e fala: sai da tua tenda, Abraão. Preste atenção nisso aqui. Vai para fora, que eu quero colocar algo na sua mente. Ó Deus dando um sonho para Abraão agora. Tem sonhos que Deus te dá. Vai para fora, eu quero colocar na sua mente algo que você nunca imaginou. Uma visão que até então você não tinha. Sai para fora, Abraão. E ele sai. Ele sai do lugar que limita ele. Quando ele sai para fora, Deus fala para ele: agora olhe para o céu, Abraão. E quando ele olha para o céu, Deus fala para ele: conte as estrelas, Abraão. Que jeito que eu vou contar isso? E Deus falou: você não pode contar as estrelas, Abraão, pois assim será a sua descendência. Mas escuta isso: assim será a minha descendência? O sonho de Abraão era ter um filho, mas escuta, Abraão não era um fraco nessa área, ele era um Simão nessa área. Ele não tinha um filho sequer, mas Deus está falando que assim será a descendência dele. E talvez o Espírito Santo veio até ele, o Espírito de Deus fez ele entender: você é um fraco, Abraão, nessa área, pois da área que você julga ter uma deficiência, eu vou fazer de você forte. Escute isso: na área que você julga ser fraco, ter uma deficiência na sua vida, Deus está falando: eu vou fazer de você forte. As suas deficiências são oportunidades para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Porque quando você é bom numa determinada área, a glória vai para você. Agora, quando você é um Simão, um fraco numa determinada área, eu, por exemplo, não falava em público. Se tivesse 3, 4 pessoas, eu travava, eu era tímido ao extremo. E quando você é fraco numa determinada área e algo grande acontece, o nome dele é glorificado, porque você começa a entender que é ele que fez. Mas o Espírito de Deus vem até você hoje e fala: é na sua deficiência que eu vou agir. Aleluia. É na sua fraqueza que aperfeiçoará o meu poder. Agora olha que interessante, no primeiro contato entre Jesus e Simão, não houve uma conversão. Não houve uma conversão.
E olha que ele recebeu uma palavra, ele recebeu uma visão, uma profecia, se espantou com um homem que sabia o nome dele, o nome do pai dele, mas ainda assim, a Bíblia diz que ele não se converteu. A conversão de Simão foi acontecer, sabe aonde? Só lá em Lucas capítulo 5, na pesca maravilhosa. E apesar dele não ter se convertido, Jesus não desistiu dele, sabe por quê? Porque Jesus não desiste de ninguém. Você pode desistir, mas Jesus não desiste de ninguém. E na primeira conversão de Simão, Jesus vai ao encontro dele, ele está lá na praia. Jesus pede o barco dele emprestado, prega dentro do barco, e quando termina a pregação, Jesus vai falar para ele o seguinte: vai até o alto mar e lança a rede agora. Mas Simão tinha pescado a noite inteira, ele não havia pegado nada, ele estava cansado. Lembra aquele louvor? Sem forças, desanimado, decidido, largar tudo e parar. Talvez eu estou pregando para alguém essa noite que você está desse jeito, sem força, desanimado, pensando até em descer do barco. E Jesus fala para ele: então volte para o mar alto, porque no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Talvez Simão tivesse com as mãos machucadas agora, de tanto jogar rede a noite inteira e não pegou nada. Estou pregando para alguém que você está desse jeito, cansado. Por quê? Porque a pesca não deu certo, o resultado que você esperava não aconteceu. E eles pescaram a noite inteira, só porque a pescaria não saiu como eles planejaram. Sabe o que eles fizeram? Desceram para a praia. Mas Jesus aparece lá pela manhã, aleluia. Ele aparece lá pela manhã e fala para eles: vai até o alto mar e lança a rede. Simão vai até o alto mar, ele obedece a palavra de Jesus. E quando ele lança a rede no mar, você conhece a história, ele pega uma grande quantidade de peixe. E era tanto peixe, que a Bíblia vai dizer, que as redes quase se rebentaram. O barco quase afundou de tanto peixe. E Simão, quando vê aquilo, ele ajoelha nos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Coloque para mim Lucas 5, versículo 10 ou 9, por favor. Eu acho que eu anotei errado, vou deixar. Quando ele vê o milagre dos peixes, quando ele vê o milagre do peixe, a rede cheia de peixe, então ele vê o poder de Jesus se manifestando. A Bíblia vai dizer que ele cai de joelho e fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Meu Deus. E em seguida vai dizer que ele larga tudo e segue Jesus. Diga comigo: largou tudo. Isso, fala assim comigo: uma conversão verdadeira é demonstrada quando eu deixo tudo. Ele reconhece que ele é um pecador, ele deixa tudo e ele começa a seguir Jesus a partir daquele momento. Ou seja, ele se converteu. E ele se converte, a primeira coisa que vem na mente dele agora, sabe o que foi? A palavra que Jesus deu para ele lá atrás, no primeiro encontro: você será uma rocha. Ele é um novo convertido, mas essa palavra está na mente dele agora. E Simão agora se converteu, e ele está cheio de vontade de fazer a obra de Deus. Porque os novos convertidos são assim, né? São como Simão, eles são animados, eles se sacrificam, eles não estão preocupados se alguém está falando da vida deles. Pedro agora é um novo convertido, e ele começa a fazer a obra. E um belo dia eles estão no barco, com outros discípulos, no meio de uma grande tempestade. Jesus aparece andando sobre as águas. De imediato, eles acham que é um fantasma, mas Jesus se apresenta a eles e fala: calmem, sou eu, Jesus, eu vim ao encontro de vocês. E Simão, todo empolgado agora, um novo convertido, e ele levanta do barco e fala: se és tu, então manda que eu vá contigo andando sobre as águas. Quando a pessoa se converte, irmão, aquele primeiro amor está no coração dela, ela já não consegue mais ficar parada no barquinho dela. Quando a pessoa se converte de verdade, ela quer experimentar o sobrenatural de Deus. Você consegue ver isso? Ela quer agora andar, quando se converte de verdade, ela quer andar assim como Jesus anda. Diga glória a Deus. E Jesus diz para ele: então vem, Pedro. E Pedro sai do barco e ele começa a andar sobre as águas. Um novo convertido andando sobre as águas, experimentando o sobrenatural. Quem está entendendo, diga bem. Simão agora está tentando ser Pedro, e ele está tendo um resultado. Ele está andando sobre as águas, mas de repente, a Bíblia diz que o vento sopra.
O vento sopra e ele olha para o vento, e ele começa imediatamente a afundar nas águas. Ele fracassou. Entenda o que eu estou querendo dizer para você. Ele é Pedro andando sobre as águas, ele é forte. Mas agora ele olha para o vento e ele começa a afundar. Ele é Simão afundando nas águas. Ele fracassou. E ele está afundando. Jesus dá a mão para ele. Em seguida Jesus levanta ele e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Não era para você ter afundado, tropeçado, fracassado. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você olhou para o seu problema? Por que você olhou para o vento? Por que você olhou para a enfermidade? Por que você olhou para o diagnóstico? Por que você tirou os olhos de mim? Porque quando ele tira os olhos de Jesus e ele olha para o vento, ele começa a afundar. Escuta o que eu vou te falar. Quando você olha para o seu problema, você dá força para ele. É como se Jesus estivesse falando para ele assim, ó: homem de pequena fé, você ainda não entendeu que eu sou o centro da sua sustentação, que enquanto seus olhos estiverem em mim, você não afundará. E um pouco mais à frente, Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Simão, que fracassou, agora vai dizer para ele: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Ele recebe uma grande revelação de Deus, porque o próprio Jesus olha para ele e fala: olha, Deus te usou agora, hein? Não foi carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai que está no céu que revelou isso para você agora. Ele recebeu uma grande revelação. Mas aí pouco tempo depois, Jesus começa a falar da necessidade de morrer na cruz. E Simão, agora usado pelo inimigo, se levanta e fala: não, Senhor, para com isso, o Senhor não precisa disso não, tem misericórdia de ti, larga a mão desse negócio de morrer. Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Entenda o que eu estou querendo dizer para você aqui. Ele é Pedro recebendo uma grande revelação de Deus, e minutos depois ele é Simão fracassando logo em seguida, e sendo envergonhado pelo próprio Jesus em público, repreendido aqui. Numa outra ocasião, Jesus foi preso, está no jardim do Getsêmani. Os guardas começam a se aproximar para prender Jesus. Simão se levanta e ele pega a espada e ele corta a orelha de um soldado chamado Malco. Eu acredito que ele não mirou na orelha, ele queria arrancar a cabeça dele. Ele errou e pegou a orelha. E Jesus, quando vê aquilo, olha que interessante, Jesus, quando vê aquilo, vai lá e restitui a orelha do soldado. Ele pega a orelha e fala: calma, calma, deixa eu te explicar. Apesar de ele estar andando comigo, apesar de ele estar fazendo a obra comigo, ele ainda não se converteu completamente, ele ainda não entendeu que eu sou o amor. E aí ele vai voltar para Simão e vai falar: Simão, será que você não entendeu ainda que quem fere com ferro, quem fere com a espada será ferido? Meu Deus. Será que você não sabe que se eu clamasse ao meu Pai aqui agora, Ele enviaria uma legião de anjos para me ajudar? Simão tinha os momentos que ele ia bem, mas tinha momentos de fracasso também, assim como eu e assim como você, amém? Ele queria ser Pedro, mas ele não estava conseguindo. Tanto que Jesus chama ele de Simão toda vez que ele fracassava. Se você estiver lendo a Bíblia, a partir de hoje, repara isso para você ver. Toda vez que ele fracassava, Jesus chamava ele de Simão. E toda vez que ele acertava e fazia uma coisa boa, Jesus chamava ele de Pedro na palavra. Aleluia, isso é muito forte. Antes dele negar Jesus, Jesus falou para ele assim: Simão, Simão, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Jesus já sabia que ele ia fracassar, por isso que chama ele de Simão. Mas não foi Jesus que mudou o nome dele de Simão para Pedro? Então por que Jesus ainda chama ele de Simão? Porque Jesus estava dizendo para ele o seguinte: a minha vontade é que você seja Pedro, a minha vontade é que você seja forte, mas você ainda é Simão, você ainda é fraco. Então repare que toda vez que ele fracassava, Jesus chamava ele de Simão. Deixa eu te perguntar uma coisa, através dessa palavra hoje, Jesus te chama do quê, hein? De Pedro? Ou ele te chama de Simão? Eu tenho uma boa notícia para você essa noite: Jesus ama Pedro, mas Jesus também ama Simão.
Jesus ama aquele que está firme de pé, mas Jesus também ama aquele que está caído e fracassado. Agora escute, o maior fracasso de Simão foi negar Jesus. Ele conseguiu continuar o ministério dele diante de todos os outros fracassos que ele enfrentou na vida, todos os outros fracassos que ele cometeu, mas esse aqui foi além das forças dele. E olha que Jesus avisou ele, hein? Simão, Simão, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Jesus avisou que ele ia fracassar, mas ele não queria, esse é o problema. Ele não queria aceitar a condição de fraco dele. Ele não tinha humildade. Meu Deus, fala Jesus. Ele não tinha humildade o suficiente para reconhecer as fraquezas dele. Ele não queria aceitar que ele tinha um lado fraco nele. E sabe o que ele disse para o Senhor? Quando Jesus fala para ele que ele ia negar ele? Não, Senhor. Ele olha para os outros 11 e fala assim, ó, todos eles podem te negar, eu não. Se necessário for, morrerei contigo. Está escrito. Preste atenção no que ele está falando para Jesus. De modo algum te negarei. Todos eles podem te negar. Se preciso for, morrerei contigo. Ele queria ser Pedro, mas ele ainda era Simão. Mas Simão não desiste também. Jesus foi preso. Simão fracassou várias vezes, mas apesar de fracassar, Simão não desistiu. Ei, apesar dos seus fracassos, olha o que Deus está falando para você. Não desista. Enquanto há fôlego, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Apesar dos seus fracassos, apesar dos acontecimentos da vida, nunca desista. Jesus agora está preso, está sendo levado, e Simão está seguindo Jesus de longe. Já assistiu o filme de Jesus? Jesus está preso, sendo levado para a cruz agora, e Simão começa a seguir Jesus de longe, escondido das pessoas. No meio da multidão ele fica assim, e eles estão levando Jesus, e ele assim, seguindo Jesus de longe. Quem está entendendo? Tem gente que está desse jeito, por causa dos seus fracassos. Deveria estar aqui hoje, mas está seguindo Jesus de longe. Está em casa. Eu quero dizer para você que está me ouvindo aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, não busque Jesus de longe. O seu lugar está aqui, ó. E ele começa a seguir Jesus de longe, até que ele começa a negar Jesus. As pessoas olham para ele e falam, ali um dele. Ele, não, eu nunca vi esse homem. Nega uma vez. Aí daqui a pouco o outro vê ele no meio da multidão, ali ó, aquele ali é um deles, ó, até para andar anda igual. Não, eu nunca vi esse homem, para com isso. E ele começa a se esconder e seguir Jesus de longe. No pátio do sacerdote Caifás, pela primeira vez, a empregada olha para ele e ele é confrontado. E a empregada fala para ele aqui, ó, esse aqui é um deles. Aqui ó, está escondido aqui. Aí ele levanta, e Jesus está na frente dele nesse momento. Ele estava escondido, alguém revela ele, aí ele levanta assim, dá de cara com Jesus. É ele é um deles. Jesus olhando para ele, gente. E ele fala assim, na frente de Jesus, não, eu não conheço ele. Eu nunca vi ele, eu nunca vi esse homem. Mas não foi ele que falou para Jesus, se necessário for, eu morrerei contigo. Agora ele está na frente de Jesus. Ele disse, eu não conheço, eu nunca vi ele antes. E na terceira vez a Bíblia diz que quando ele fala isso, Jesus olha para ele, só olha. A primeira coisa que Jesus fez quando viu ele a primeira vez, o que ele fez? Olhou para ele. E agora, diante do maior fracasso dele, Jesus vai apenas olhar para ele de novo. E a Bíblia diz que ele começa, e o galo canta, e ele começa a praguejar e xingar. Que choro é esse? A Bíblia diz que ele começa a chorar amargamente. Sabe que choro é esse? O choro de um fracassado. O choro de alguém que tentou dar o seu melhor para Jesus, mas não conseguiu. Por quê? Porque a sua fraqueza falou mais alto. Mas o olhar de Jesus aqui para ele não era um olhar de acusação. Sabe por quê, igreja? Porque diante dos seus fracassos, dos meus fracassos, o sentimento de Jesus por nós nunca muda. Nunca muda. O olhar de Jesus para Simão era o mesmo. Talvez no olhar Jesus estava dizendo para ele aqui, ó, Simão, embora você tenha me negado, embora você tenha mudado muito ultimamente, você tem me negado,
eu ainda continuo sendo o mesmo. Eu ainda continuo te amando. Eu estou pregando para alguém hoje, que apesar de você estar na igreja, talvez você esteja frustrado. Eu estou pregando para uma mãe, que talvez você se sente frustrada, por não ter conseguido educar os seus próprios filhos. Para um pai que talvez você se sente frustrado, porque você queria ter feito muito mais para os seus filhos, e você não conseguiu. Escuta o que eu vou te falar. Simão fracassou, e Jesus foi crucificado também logo em seguida, e não deu tempo dele falar com Jesus, não deu tempo dele se arrepender, não deu tempo dele pedir perdão. Jesus foi morto logo em seguida. Mas isso foi numa sexta-feira, aleluia, porque no domingo pela manhã, a morte não pôde vencer o autor da vida. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, escute isso. E de madrugada as mulheres vão até o sepulcro, e quando elas chegam lá, o sepulcro está aberto. Só tinha um jovem sentado, era um anjo, com uma roupa comprida, branca. E o anjo faz uma pergunta para elas: vieram atrás de Jesus, o Nazareno, o que foi crucificado? Já não está mais aqui, já ressuscitou. A maior dor de Simão era saber que Jesus foi crucificado e não deu tempo dele pedir perdão. Mas agora a notícia vem que ele ressuscitou. Diga assim comigo: se ele ressuscitou, há esperança para Simão. É isso. Se ele ressuscitou, há esperança para mim e para você também. E o anjo disse para ela: então agora vai e avise os discípulos e a Pedro que vão até o mar da Galileia, porque Jesus vai encontrar com eles lá. Repare que há uma separação aqui na fala do anjo. Pedro não era um discípulo? Sim ou não? Então por que o anjo está dizendo aqui, ó, avisa os discípulos e a Pedro que vá até o mar da Galileia? Por que essa separação? Será que Jesus não considerava mais Simão um discípulo porque Simão negou ele? É claro que considerava, porque a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis, independente das nossas fraquezas. E o anjo faz essa separação aqui, sabe por quê? Porque talvez agora o próprio Simão já não considerasse mais digno de ser chamado discípulo de Jesus, porque ele negou Jesus na cara dele. Porque os nossos fracassos fazem isso com a gente, viu? Os seus fracassos fazem você desistir dos seus sonhos, meu Deus. Os seus fracassos fazem você desistir dos seus projetos. Os seus fracassos fazem você pensar que Jesus desistiu de você. Os fracassos fazem isso com a gente. Talvez os próprios irmãos de ministério agora, talvez os outros discípulos já não considerassem mais Simão como discípulo. Talvez agora eles ficassem apontando para ele, acusando ele, dizendo: é Simão, logo você que era o nosso líder, hein? É, não foi você que andou sobre as águas? Imagina. Os irmãos apontando ele agora: não foi você que teve uma grande revelação que ele era o Filho de Deus? Andando sobre as águas, liderava a gente. Você negou Jesus, Simão. Você não merece mais ser um discípulo. Mas eu posso ver algo diferente aqui. O que, pastor? Eu posso ver algo diferente aqui. Na verdade o anjo aqui, ele está mostrando, sabe o que? Uma preocupação especial de Jesus com Simão. Jesus sabia que Simão precisava daquele momento, de uma atenção especial. Ele sabia que ele precisava daquele momento. Jesus está cumprindo o plano dele lá na cruz do Calvário, e ao mesmo tempo ele já está preocupado com Simão. Olha o tamanho do amor de Jesus, gente. Jesus acaba de ressuscitar, e uma das primeiras coisas que ele vai fazer é se preocupar com Simão que negou ele. E o anjo disse: diga aos discípulos e a Pedro para ir até o mar da Galileia. A restauração de Simão aconteceu por causa de duas atitudes dele. Preste atenção, porque talvez seja isso que precisa para Deus restaurar uma área da sua vida hoje. Qual foi a atitude para Deus restaurar a vida dele? Primeiro, Simão, apesar dos seus fracassos, ele continuou, ele ficou, ele permaneceu no meio dos discípulos. Ele permaneceu no meio do povo de Deus. Escuta o que eu vou te falar: os seus fracassos não devem tirar você do meio do povo de Deus, porque todo mundo fracassa. A única forma de você ser restaurado em qualquer área da sua vida é na presença de Deus.
Se você quer mudança de vida, você deve se esforçar o máximo que você puder para estar em todos os cultos. Por quê, pastor? Porque o fato de você estar em todos os cultos vai mostrar para Deus que você realmente quer uma mudança de vida. Porque o fato de você estar em todos os cultos vai mostrar para os seus pastores que vale a pena eles gastar o joelho por você também. Fica lá orando na madrugada e cobrindo você em oração. Pedro fracassou, mas ele continuou no meio do povo de Deus. Olha a diferença, diferente de Judas. Judas não permaneceu no meio do povo de Deus. Ele fracassou, ele traiu Jesus, mas ele não permaneceu no meio dos discípulos. Ele se isolou. Cuidado, hein? Deus está falando com alguém que você vive se isolando diante dos seus fracassos. A Bíblia diz que Judas se lançou num abismo. Ele sai, está lá escrito. Cuidado também, muita gente acha que Judas se enforcou. A Bíblia diz que Judas pegou uma corda, saiu para se enforcar, mas lançou-se num abismo. Então Judas não morreu enforcado, só para esclarecer. E ele se lança num abismo, e a Bíblia diz que ele se arrebentou lá embaixo. E ele teve esse fim, sabe por quê? Porque não ficou no meio dos irmãos. Tem gente que ao invés de permanecer com os irmãos, começa a se isolar. Por quê? Porque não tem humildade, não tem capacidade de reconhecer o erro, de pedir ajuda. Eu quero dizer para você, você sozinho não consegue nada nessa vida. Você sempre vai precisar de alguém. E a pessoa vai ficando sozinha, ela se isola, vai ficando sozinha como Judas ficou. E daqui a pouco o inimigo toma. Judas não resistiu ao fracasso e tirou a própria vida. Já Simão, que era um fracassado da cabeça aos pés, porque permaneceu no meio dos irmãos, teve a vida e o ministério restaurado. E foi o fundador da igreja primitiva. Por quê? Porque apesar dos fracassos dele, ele permaneceu no meio dos irmãos. Você que fracassou, você sabe que é com você que Deus está falando. Permaneça no meio do povo de Deus. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, diga glória a Deus. Ele está vivo, mas cedo ou mais tarde Ele vai te restaurar. Ele ressuscitou, Ele está vivo, mas cedo ou mais tarde Ele vai mudar a tua história. Ele vai te levantar, Ele vai colocar você firme de pé. Ele vai mudar a sua família, Ele vai curar você, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Segunda atitude que restaurou a vida de Pedro. Primeiro, ficou no meio do povo de Deus. Segundo, ele obedeceu a direção que Jesus deu através do anjo. Ele obedeceu a direção, a palavra de Jesus. O anjo disse: diga aos discípulos e a Pedro que vá até o mar da Galileia. Sabe por que muitas pessoas não mudam de vida, igreja? Vou ser sincero com você. Sabe por que muitas pessoas não mudam de vida? Porque elas têm dificuldade em obedecer Jesus. Simão obedeceu a ordem que Jesus deu. Ele foi para Galileia. Simão era cheio de defeitos, mas uma coisa ele tinha de bom: ele valorizava a palavra de Deus. Ele valorizava. Uma certa vez Jesus está pregando uma mensagem muito dura e as pessoas abandonam Jesus. 70 discípulos vão embora. E ele vira para os 12 e fala: e vocês? Aceita a verdade que eu estou pregando também? Ou quer ir com eles? Pode ir. Simão, que sempre errou, agora levanta e fala: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, ele era cheio de fracasso, mas uma coisa ele tinha de bom: ele valorizava a palavra de Deus. Tem muita gente por aí que, apesar de estar caída talvez, apesar de não estar firme na igreja, valoriza a palavra de Deus mais do que muitos que estão dentro da igreja. Você acredita nisso? Tem gente que não valoriza a importância de uma santa ceia. Está com o coração sujo, cheio de mágoa, rancor, ira, raiva, ódio, à frente de uma obra talvez, e pratica até toma a santa ceia como se nada tivesse acontecendo. Hipocrisia. Porque quem come e bebe sem discernir a importância do corpo de Jesus, come e bebe para a sua própria condenação. Escuta o que eu vou te falar. Você pode ter muitos defeitos na sua vida, assim como eu tenho, assim como todos nós temos. Mas se você valoriza a palavra de Deus, a sua vida vai mudar, pode ter certeza. Se você quer uma restauração na sua vida, valorize o que Deus está falando com você hoje através dessa palavra. O anjo disse: diga aos discípulos e a Pedro que vá até a Galileia. Mas chegando na Galileia, sabe o que eles fizeram? Eles voltaram a pescar. Já não tinha abandonado a pesca lá atrás? Tinha deixado tudo e seguido Jesus. Agora Jesus libera uma palavra: vai até a Galileia que eu vou encontrar com vocês. É uma promessa que Jesus fez, sim ou não? Presta atenção, você que tem promessa. E eles chegam lá, e a Bíblia diz que eles vão pescar, e a Bíblia diz que eles não pegaram nada novamente.
pescaram a noite inteira e novamente não pegaram nada. Também, você já viu alguém voltar atrás a fazer o que fazia antes e ter resultado? Você lembra a primeira pesca que eles pescaram a noite inteira, não pegaram nada também? Agora passa-se cerca de 3 anos, eles voltam a fazer aquilo que eles faziam antes. Deus está falando com alguém. Eles voltaram a praticar aquilo que eles já tinham abandonado um dia, e continuam sem resultado. Continuam sem resultado. Entenda isso: se Deus levou você, abandonou algo na sua vida, um vício, uma fraqueza, um pecado, um estilo de vida errado. Se um dia Deus fez você abandonar algo na sua vida que você fazia antes, não se atreva a pegar de volta. Você vai fracassar. Você não terá resultados. E eu penso que o atraso de Jesus aqui foi proposital. Foi um teste de Jesus. Porque às vezes é assim, viu? Jesus falou: vai lá na Galileia que eu vou encontrar com vocês na praia. E eles vão. Aí Jesus dá uma atrasadinha, propositalmente. Ó. Para quê, pastor? Por que Jesus fez isso? Para ver se eles iam permanecer firmes na promessa. Mas basta Jesus dar uma atrasadinha que as pessoas voltam a fazer o que fazia antes. Quem está entendendo? Basta Jesus liberar uma promessa, mas basta ele demorar um pouquinho, talvez até proposital, para ver a nossa perseverança, mas as pessoas voltam a fazer o que fazia antes. Detalhe, não pegou nada. Tem gente que quer ser discípulo de Jesus, abandona a velha vida, mas diante da primeira dificuldade, a pessoa fracassa, volta a fazer aquilo que fazia antes. Agora presta atenção, estou encaminhando para o final aqui. Apesar de ter fracassado e voltado para a pesca, Simão estava no lugar certo. Ele estava na Galileia. Voltou a fazer o que fazia antes, mas ele estava no lugar certo. E a Bíblia diz que os discípulos estão ali no barco, perto da praia, 200 côvados. O que é isso, pastor? É 100 metros aproximadamente, 100 metros da praia, um pouquinho para dentro do mar. Estavam ali. Aí chega alguém na praia e dá um grito de longe. E eles não sabem que é Jesus agora. Jesus chega na praia de manhã, assim como na outra pesca lá. Mesma coisa, as coisas estão se repetindo, presta atenção. Jesus chega e eles estão lá, jogando a rede e nada. Aí Jesus vai falar: filhos! Eles não sabem que é Jesus. Tem alguma coisa para comer aí? Aí eles vão olhar e o texto, prestou atenção no texto? Não tem não pegamos nada. Também você já viu alguém voltar atrás, fazer o que fazia antes e ter resultado? E ele diz: não pegamos nada. E Jesus vai dizer assim, ó: então lança a rede à direita do barco e achareis. Ai, meu Deus do céu. E talvez entre eles ele falou: mas quem que esse cara pensa que ele é? Quem que ele pensa que ele é? Sou pescador desde criança, quer ensinar para mim? E outra coisa, o mar debaixo do barco aqui é o mesmo. Qual que é a diferença jogar a rede para a esquerda, a rede para a direita? Mas vamos jogar? Quando eles jogam, o texto diz que a rede trava, de tanto peixe que eles pegaram. Sabe qual que é a revelação, o ensinamento para nós aqui? Você pode até estar no lugar certo, mas o resultado só vem depois que você obedece à direção de Jesus. Olha aqui para mim, eu estou vendo o Arthur ali. Você pegou? A gente estava no rancho do Gé, semana retrasada. Esse menino ficou a tarde inteira pescando, não pegou nada. E ele estava lá assim, ó, e não pegava. E eu brinco, gente, olha o poder da palavra de Deus. Olha o poder da palavra. Foi ou não foi, Arthur? E ele estava lá assim, ó, e nada. Aí eu falei pro Gé, brincando, eu falei: olha o poder de Jesus. Mas brincando mesmo, gente. Vou liberar a palavra que Jesus liberou para os discípulos. Aí falou: Arthur. Aí ele olhou e falou assim, ó: joga a rede à direita do barco e achareis. Irmão, na mesma hora, foi ou não foi, Arthur? Diante de Deus, estou falando isso no altar. Na mesma hora que eu falei, a vara fez assim, ó, e ele pegou o peixe. E a gente ficou pasmado com aquilo, porque foi uma brincadeira. Mas olha o poder que tem a palavra de Jesus. Você pode estar no lugar certo, mas o resultado só vem quando você obedece à direção do teu mestre. Aleluia. E aí, sabe o que acontece? Eles pegaram, a rede encheu de peixe. João, que estava do lado, que era o mais espiritual, já entendeu. Falou, aí ele fala, o texto fala, e ele fala para Pedro: é Jesus, Pedro. E Pedro: que Jesus? Como você sabe que é Jesus? É Jesus, Pedro, porque onde tem milagre tem Jesus.
Você tem certeza? É Jesus, Pedro, que está lá na praia. Por que você sabe que é Jesus? Porque é só Jesus que tem a direção certa daquilo que a gente procura e não acha. Aí o texto diz que quando ele entende que é Jesus também, ele estava nu, e ele coloca a roupa, ele pula no rio, na mesma hora ele pula no mar, desesperado. Eu acho que ele não pulou de vergonha porque estava nu, não. Ele pulou, sabe por quê? Porque ele estava com pressa para reencontrar com Jesus. Porque quando Jesus foi crucificado, não deu tempo dele pedir perdão. E agora ele pula no mar. E Pedro queria uma oportunidade de recomeçar uma nova vida. Quem sabe até retomar o ministério dele. Olha aí Deus falando. Quem sabe até retomar o ministério dele naquele dia. E quando Pedro e os discípulos chegam na praia, Jesus tinha preparado uma refeição para eles. Tinha peixe na brasa e pão para eles comerem. Você percebe que eles estavam atrás de peixe? E quando ele chega na praia já tem tudo preparado? Ele estava atrás de peixe, o peixe já estava assado. Às vezes a gente está procurando tanta coisa errada, e tudo que a gente mais precisa e está buscando, já está tudo preparado por Jesus. E Jesus vai dizer para eles agora: senta aqui, senta aí, vamos conversar. Jesus preparou o ambiente. Você crê que Jesus já preparou o ambiente aqui hoje? Para restaurar você, para curar você, para mudar a tua realidade. Jesus prepara o ambiente, então coloca Simão sentado, porque talvez agora os discípulos, os outros amigos dele, viviam apontando ele, falando: você não é digno de ser discípulo de Jesus, você negou Jesus. E Jesus, sabendo disso, prepara a mesa, dá comida para eles, come aí, come bastante. Já comeram? Depois de terem jantado, senta Simão no meio, e os discípulos todos aqui. E Jesus faz uma pergunta para eles: quantas vezes ele negou Jesus? Aí Jesus vai falar assim para ele: Simão, presta atenção que é a mesma frase do primeiro encontro. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses? Só que ele faz a pergunta, talvez ele olhe para os discípulos. Deixa eu ver quem que vai apontar o dedo para ele aqui agora. Tu me amas mais do que esses? Senhor, tu sabes que te amo. Aí, apacenta os meus cordeiros. Aí pela segunda vez Jesus pergunta para ele: Simão, tu me amas mais do que esses? Filho de Jonas, tu me amas mais do que esses? Senhor, tu sabes que te amo. Quem está entendendo? E pela terceira vez Jesus pergunta para ele: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele se entristece e fala: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Ou seja, zerou. E Jesus agora diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que ele está falando para Pedro aqui agora? Volta para o ministério hoje. Volta para o ministério hoje. Sabe o que Jesus está dizendo para ele aqui? Para os discípulos, na verdade: vocês sabem que ele se acovardou diante de mim. Vocês sabem que ele me negou 3 vezes. Mas agora, diante de vocês, ele confessou 3 vezes que me ama. Está tudo certo. Vocês não têm mais o direito de apontar o dedo para ele. Sabe por quê? Porque eu, o bom pastor, o dono da obra, estou aqui levantando ele de volta para o ministério hoje. Vai apacentar as minhas ovelhas, Pedro. Vai fazer a obra. Volta para o ministério. Sabe o que é isso? Isso aqui é a graça de Deus, favor imerecido. A capacidade que Deus tem de nos perdoar diante do nosso fracasso, quando na verdade nós não merecemos perdão nenhum. E agora, depois de tantos anos, Jesus repete a mesma expressão: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Repara que na primeira vez que Simão se converteu, teve uma pesca maravilhosa, sim ou não? Agora a segunda conversão de Simão tem outra pesca maravilhosa. As coisas estão se repetindo. E sabe por que estão se repetindo? Jesus está fazendo tudo novo de novo. É isso que ele está falando para alguém que está aqui hoje: eu estou fazendo tudo novo de novo. Jesus está dizendo para ele aqui: ei Simão, vamos esquecer o passado. É isso que ele está falando para alguém que está aqui hoje: vamos esquecer o passado. Ele diz: Simão, filho de Jonas, Simão, eu te conheço, filho de Jonas, eu sei de que família você é. E Jesus usa a mesma expressão, faz o mesmo tipo de milagre, porque na verdade Jesus está dizendo o seguinte aqui: daqui para trás, vamos esquecer tudo que aconteceu. Meu Deus. Daqui para trás vamos esquecer tudo que aconteceu. Eu continuo, porque eu continuo tendo planos na sua vida, Simão. Vai apacentar as minhas ovelhas. Daquele momento Simão se torna, sabe o que? Uma rocha. Estou finalizando. Naquele momento Simão se torna a pedra, a rocha forte. A palavra de Jesus na Galileia transformou Simão em Pedro.
Essa palavra aqui hoje, nessa noite, transforma você, Simão, em Pedro. Sabe aquele homem indeciso, inconstante? Morreu. Agora Pedro se torna uma rocha. Escute isso. Ele está subindo para o templo agora. Ele está empolgado, porque agora ele é uma rocha forte. Ele está subindo no templo com João, e na porta do templo tem um homem pedindo esmola. E ele fala: me dá uma esmola. E ele, cheio do Espírito Santo, fala: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta. E ele pega na mão daquele homem. Aquele homem coxo, desde o ventre da mãe dele, se levanta e é curado. Diga glória a Deus. Naquele mesmo dia, a Bíblia diz que ele prega e 3.000 almas se convertem a Jesus. Ele agora é uma rocha. Por onde ele passava, a Bíblia diz que a sombra dele ia curando as pessoas. Diga glória a Deus. Aí em seguida, sabe o que acontece? Pedro agora foi preso. Ele está correndo o risco de morrer como Tiago. E eles falaram para Pedro o seguinte: ó, nós vamos te soltar, mas não pregue mais esse Jesus, porque se você pregar, nós vamos te matar. E os discípulos agora devem ter olhado aquilo e pensado: ó, fica olhando, vai negar de novo, quer ver? Vai negar de novo. Mas sabe qual foi a resposta de Pedro? Mais vale obedecer a Deus do que a homens. E ele continua pregando o Evangelho. Ele continuou pregando a palavra de Deus. Essa palavra te cura hoje, sabe por quê? Porque o seu fracasso não é maior do que o seu Deus. As suas fraquezas não é maior do que o chamado de Deus na sua vida. Você crê que Jesus está aqui, irmão? Aquele que um dia olhou para você e disse: eu te conheço, eu conheço a tua família. Ele está dizendo para você hoje: eu faço tudo novo de novo. É um novo tempo na sua vida. Essa noite, Simão, eu faço de você Pedro, aleluia. Eu faço de você uma rocha forte. Você não tem o direito de desistir. É isso que Deus está falando para você hoje. Você não tem o direito de pensar em desistir ou voltar atrás. O Senhor cura a sua alma hoje. A obra de Deus continua na sua vida. Fica de pé aí no seu lugar. Você que pode ficar à vontade também. E se você, preste bem atenção no que eu vou falar. Eu quero agora orar para pessoas que estão se sentindo talvez acusadas pelo inimigo. Se é o teu caso, vai saindo do teu lugar e vem à frente do altar num passo de fé. Deus tem um novo tempo para você a partir de hoje. Eu não sei porque, talvez algum motivo você falhou, você fracassou numa área da sua vida. De certa forma você talvez negou Jesus, mas você errou tentando acertar. Porque assim como Simão, nós temos fraquezas, momentos fortes, momentos fracos. E o fato de você ter fracassado não quer dizer que a promessa de Jesus acabou na sua vida. E se você valoriza a palavra de Deus que Ele te deu hoje aqui, assim como Simão, se você obedecer a direção que Ele fez você entender hoje o que deve ser feito, com certeza a tua vida vai mudar. Assim como Simão, de fracassado, se tornou um dos fundadores da igreja primitiva. A promessa está de pé e grandes coisas Deus fará através da sua vida ainda. Coloca a mão no seu coração, você que está aqui à frente. Eu vou orar por você. E toda acusação de Satanás na sua mente vai cair por terra hoje. Alguns de vocês, fica tranquilo, os diáconos estão aí perto de você. E eu creio que algo sobrenatural vai acontecer. Deus vai visitar cada área da sua vida agora. Pai, em nome de Jesus, aqui estão, Senhor, as pessoas que talvez estejam sendo oprimidas por Satanás. O inimigo, ele está dizendo na mente desse homem, dessa mulher, que essa pessoa, ela não é digna nem de estar na tua casa. Que ela não é digna de estar na sua casa, de fazer a sua obra, de receber as suas bênçãos. Mas eu me levanto hoje na autoridade do nome de Jesus, para quebrar essa seta mentirosa de Satanás na mente dessa pessoa. Porque o Senhor sabe, Pai, que nós erramos. Mas quando nós erramos tentando acertar. Então eu vou entrar agora no mundo espiritual, e eu digo a você, demônio acusador, que tem trabalhado na vida desse homem, dessa mulher, você que lança a sua seta na mente dessa pessoa, em nome de Jesus, que eu arranco das tuas mãos agora toda a autoridade que essa pessoa te deu. Em nome de Jesus, vai pegando tudo que você confia. Você que acusa essa pessoa de ser fracassado,
de ter negado Jesus, você que fala na mente dele e dela 24 horas por dia, que as coisas não vão avançar mais, é mentira, você é um derrotado, o pai da mentira, e o seu papel é fazer essa pessoa acreditar nessa mentira. Eles podem ter tropeçado, fracassado, talvez até negado Jesus mesmo de alguma forma, mas o arrependimento verdadeiro deles, diante desse altar agora, aleluia, o arrependimento verdadeiro deles, vai mudar o curso, vai mudar a realidade de vida deles hoje, em nome de Jesus. Eu arranco das tuas mãos agora toda a legalidade que eles te deram, pelas fraquezas, palavras que saíram da boca deles, pensamentos que alimentaram, atitudes que tomaram, eu arranco das tuas mãos hoje, e eu peço, Espírito Santo, vai descendo com fogo aqui, vai mandando fogo aí, Pai, vai com a tua unção quebrando e despedaçando todo jugo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, mais da tua presença, Pai, vai mudando o curso e a realidade dessa vida, em nome de Jesus. Começa a fazer compromisso com Deus hoje, diga aí para Ele agora, vai abrir a sua boca e fala para Ele, que a partir de hoje, você não fará mais a sua vontade, diga para Ele, faça um compromisso com Ele, que você não vai desistir da sua caminhada, que você não vai desistir dessa luta que Ele colocou aí na sua frente, que Ele permitiu você estar passando, você não vai parar, você não vai desistir. Essa palavra hoje transforma você, Simão, em Pedro. Nada nem ninguém vai parar você, porque a partir de hoje, Deus fará de você uma rocha forte, em nome de Jesus. O Senhor te fala hoje, apacenta as minhas ovelhas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro, volta para o ministério hoje, Pedro, volta para a minha presença, não pegue de volta aquilo que você deixou para trás um dia, eu tenho planos na sua vida ainda, Pedro. Abra sua boca agora e começa a pedir perdão para Jesus. Começa a pedir perdão, porque Ele está vivo, Ele está aqui. A Bíblia diz que Ele ressuscitou, e se Ele ressuscitou, há esperança para mim, há esperança para você. Simão, filho de Jonas, o Senhor está perguntando para você hoje: tu me amas? Tu me amas? Então fala agora para Ele do seu amor, fala do seu arrependimento, deixa Ele te restaurar agora, em nome de Jesus. Na unção desse louvor Ele vai te restaurar. Faça desse louvor a sua oração, porque para Ele não importa o que você fez até hoje, não importa o que você fez, é daqui para frente. Ele está dizendo: Jesus conhece seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Foi só até hoje. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado. Olha aí, Jesus. Não desiste de você. Declare isso, igreja. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Você tem valor para Ele. Em seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. E Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. E Ele não desiste de você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. E Ele não desiste de você. Ele se importa
Graças a Deus. Compreende seu caminhar, nunca vi. E Ele não desiste. Se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca vi a montanha grande assim. E Ele não desiste de você. Espírito Santo de Deus, eu selo esse momento diante desse altar, declarando que uma unção de cura e de restauração na alma, no corpo físico, está acontecendo nesse momento, Pai. Que Teu Espírito Santo sopre nos 4 cantos dessa igreja. Visita cada pessoa que está aqui diante desse altar e no seu lugar. E se houver alguma enfermidade instalada nesse corpo, eu quero dizer agora em nome de Jesus, vai sair. Você vai desaparecer, porque Deus o Eterno criou esse corpo perfeito antes da fundação do mundo e com propósito para a vida. O Senhor te cura hoje de qualquer raiz de enfermidade maligna, em nome de Jesus. Seja curado no seu corpo, seja curada no seu corpo, seja curada na sua alma, seja curada de todas as feridas que foram abertas, emocionais da sua vida. O Senhor cura você hoje de toda palavra de maldição que foi lançada contra você, talvez até por próprios familiares um dia. O Senhor está te curando, Ele está mudando o ciclo, o curso da sua vida, em nome de Jesus. Quem toma posse recebe a restauração. Aplauda ao Senhor Jesus. Volta para o seu lugar, aleluia.